semana! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana de provas. Espero que vocês tenham tido calma, serenidade para conseguir fazer as provas de vocês. A gente começa hoje a nossa aula 5, vai da página 50 à página 57. E a gente vai falar, o tema, né, é pensar como espécie. E a gente já falou sobre a corresponsabilidade inevitável, sobre a ideia de que a gente depende dos outros dependem de nós, que nós vivemos como um ciclo na sociedade, né? Eu usei o exemplo do dominó. A gente falou sobre preconceito na nossa última aula e a gente tem vivido nesse tempo, e se vocês assistem algum tipo de notícia, ou mesmo nas redes sociais, que tem se tornado um meio, né, de comunicação também e de exposição de notícias, nem sempre verdadeiras, mas tem sido um meio muito comum de uso para notícias. Então, se vocês têm o mínimo de noção do que está acontecendo um pouquinho nesses últimos dias, vocês têm visto, assim, um verdadeiro caos, né, tanto no nosso país quanto no mundo, em relação a diversos assuntos diferentes. A gente está no meio de uma pandemia, vivendo uma situação extremamente difícil com o Covid-19. A gente tem passado por situações muito difíceis, tem pessoas passando por situações muito complicadas, várias pessoas trabalhando de frente com isso. Nós estamos em isolamento físico, cada um na sua casa. Tem sido uma situação complicada para todo mundo. A gente tem vivido e visto, né, uma situação muito complicada politicamente, sem defender lado, mas assim, de qualquer lado, é uma posição muito complicada. E se você assiste algum tipo de jornal, ou mesmo no Instagram, principalmente, no Twitter, vocês viram os protestos que têm acontecido no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, sobre o Black Lives Matter. E a gente, na última aula, a gente falou um pouco sobre preconceito, sobre discriminação. E o que tem acontecido muito nesse tempo é uma tentativa de levantação, uma tentativa de voz, uma tentativa de modificação dessa estrutura que a gente tem, que a gente vive há muitos anos. E é uma estrutura histórica, é uma construção social muito enraizada do preconceito, do racismo, né? A gente teve vários protestos, a gente teve um caso específico, né, que iniciou e se tornou a imagem, a bandeira do protesto, que foi o caso do assassinato do George Floyd, que a gente viu nos Estados Unidos por um policial norte-americano branco. A gente teve alguns casos aqui no Brasil também, né, de crianças e adolescentes negros, e tudo isso só mostra como a gente ainda vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa, racista, que não respeita, que não tem empatia, mas também como a gente tem vivido numa sociedade que tem despertado para isso, onde alguns têm tentado trazer mudança através do diálogo, através, sim, de protestos, de diversas ações e manifestações em âmbitos diferentes, claro. E eu não quero falar especificamente do movimento do Black Lives Matter, esse não é o meu intuito com essa aula, mas é de dar continuidade ao que a gente já estava falando sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre uma ideia enraizada de que a minha verdade ela é absoluta e tudo que importa é o que eu penso, enquanto a gente vive em sociedade. E o conceito de viver em sociedade diz justamente respeito a depender do outro, a conviver com o outro, pacificamente, né? E quando a gente fala de viver como espécie, a gente fala exatamente desse conceito, né? A espécie, ela sobrepõe, ou seja, ela está acima de etnia, de religião, de pensamentos e argumentos pessoais e culturais. É óbvio, toda etnia tem a sua relevância, ela importa. E é justamente o que o movimento do Black Lives Matter impõe, né, e questiona, né, não impõe, mas questiona, de que as vidas negras importam, né, tanto quanto qualquer outro tipo de vida.
E quando a gente fala sobre isso, a gente também pode falar sobre cultura, né? A gente vive num país ocidental, que tem uma cultura muito específica. Mas se você for pro outro lado do mundo, pro Japão, por exemplo, pra Coreia, por exemplo, você tem um tipo de cultura muito diferente. E aí qual é a certa? É a minha? É a dele? Não, são culturas diferentes. E a gente pode abordar isso em várias questões. Religião, quando a gente fala de filosofia, de posicionamentos políticos, por exemplo, não existe o certo e o errado. São posições diferentes, são questões que se divergem e que viver em sociedade, viver como espécie, diz respeito a isso, à pluralidade, à diferença. E deveria estar tudo bem. E deveria ser comum nós respeitarmos a diferença. Mas, infelizmente, nós não respeitamos. Quando a gente fala em viver como espécie, a gente fala muito em dois termos muito claros. Colaboração, trabalho em equipe, né? Algo que talvez seja muito difícil da gente discutir nesse tempo. Mas, ao mesmo tempo, muito fácil. Porque eu vou novamente utilizar o exemplo do movimento do Black Lives Matter. É um movimento que só funciona se você tiver trabalho em equipe e cooperação. É um movimento que só funciona se você tiver uma massa, né? Se você tiver um grande número de pessoas envolvidas ativamente e querendo mudança, né? E planejando mudança. E na página 52 de vocês tem uma ilustração que fala um pouquinho sobre isso, né? Você tem um tubarão que em si é um animal extremamente temível, né? A gente morre de medo de tubarão. Ninguém quer encontrar um tubarão nadando na praia. Mas que quando você tem um grupo de peixes que aparentemente são pequenos, mas que se eles se juntam em massa, eles conseguem derrotar o tubarão, né? Porque já dizia o ditado, é grande, mas não é dois, né? Não sei se vocês conhecem esse ditado. Mas é muito essa a ideia. De que, ok, é grande, mas que se vários pequenos se juntam, se torna uma massa grande, né? E o viver como espécie diz respeito a isso. A colaboração, a trabalho em equipe, que vai além de defender um partido, vai além de defender uma opinião, defender um conceito. Fala sobre viver em paz, viver em harmonia, em preservar a espécie, acima de tudo, qualquer coisa. Para falar de cooperação, colaboração, trabalho em equipe, a gente tem alguns pontos que são centrais. Como, por exemplo, expor ideias e não impor ideias, né? São duas palavras parecidas, mas que são completamente diferentes. Expor uma ideia é exatamente isso, é colocar uma ideia para fora. Impor uma ideia é obrigar o outro a aceitar a sua ideia. E quando a gente fala em viver em espécie, a gente precisa aceitar a diferença, a pluralidade. Então eu exponho uma ideia, eu não imponho ela. Saber ouvir, que acho que é uma das coisas mais difíceis hoje, é saber ouvir. Todo mundo sabe falar, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo é perito em tudo na internet. Mas ninguém está disposto a ouvir. E novamente eu vou dar o exemplo do movimento Black Lives Matter. Eu, Natália, enquanto pessoa, não me identifico como parte da comunidade negra, né? Mas eu, como cidadã, tenho o dever de lutar pelo movimento. Entretanto, a minha luta pelo movimento e a minha fala é enquanto cidadã e não enquanto pessoa que experiencia a vivência da comunidade negra, ok? Porque eu não vivencio. Então eu preciso saber ouvir, né? Vocês provavelmente já devam ter ouvido falar de lugar de fala, né? Quando a gente fala de um movimento social, a gente fala muito sobre o lugar de fala. A pessoa daquele movimento, ela tem um lugar de fala por experiência. E eu, enquanto pessoa que não estou nesse lugar de experiência, preciso saber ouvir esse outro alguém que tem o lugar de fala por experiência naquele momento, naquele lugar. Então é muito importante nesse tempo que a gente vive, mais do que saber falar e argumentar sobre todas as coisas, é parar e saber ouvir. Saber respeitar pontos de vista contraditórios ao seu. Pode parecer impossível, mas não é. Respeitar pontos de vista que não são iguais ao seu é extremamente importante quando a gente fala de viver em sociedade, de viver como espécie. Saber acolher o outro.
saber entender a dor do outro, né? E aí a gente fala de empatia, né? E empatia não é se colocar no lugar do outro, ok? A gente usa muito essa expressão e ela não tá de todo errada, né? Mas se colocar no lugar do outro é impossível. Ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Ninguém consegue, de fato, se colocar na dor do outro. Isso é impossível. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é ouvir a dor do outro. Empatia é aceitar a dor do outro. É acolher a dor do outro. É diferente de tentar se colocar nesse lugar. É apenas respeitar a dor e a fala do outro. Isso é empatia. E aí, por isso, eu queria que vocês assistissem um vídeo no portal da Inteligência Jovem. O nome do vídeo é esse, Empatia, uma videoaula que vai explicar um pouquinho sobre empatia e como exercitar a empatia, o que é muito mais importante do que saber de fato o que a empatia é. É como colocar em prática. Então eu te convido a assistir esse vídeo lá no canal, ok? Pra gente ampliar esse debate e essa conversa, né? E esse assunto sobre viver como espécie. Por último, uma atividade para casa, na sua página 57. A ideia é que você ajude alguém em algum trabalho em grupo, ok? Se a gente não tivesse nesse momento de isolamento, talvez vocês fizessem isso na escola. Como a gente tá, vocês vão fazer isso em casa. E aí, logicamente, vocês vão fazer isso com a família de vocês, ok? Vocês vão procurar alguma coisa durante a semana para ajudar alguém ou a família de vocês, de forma geral, em algum trabalho. Pode ser, não sei, sua mãe tá fazendo comida. Você vai lá perguntar, posso te ajudar a fazer alguma coisa, a cortar alguma coisa, a limpar alguma coisa? Ou alguma outra atividade, né, doméstica, ou seu pai, ou seu avô, sua avó, seu irmão, enfim. O objetivo é que você ajude alguém, né? Pode ser um irmão mais novo, com uma atividade da escola e você ajude. Você vai ajudar em alguma coisa. E aí você vai relatar isso na página 57. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. A gente encerra por aqui esse tema, né, de viver como espécie. Eu espero que a gente possa usar esse tempo um pouquinho para refletir, para pensar sobre isso de fato, que vocês gastem mais tempo ouvindo do que falando, que vocês busquem conhecimento e que vocês busquem, acima de tudo, viver de forma empática, né? Viver em paz, tratar os outros bem, respeitar opiniões que são divergentes das suas, okay? Busquem viver uma boa vida. É isso que eu espero pra vocês e aposto em vocês que são uma geração que pode dar muito mais certo do que a geração anterior, né? A gente sempre espera que as outras gerações aprendam com os erros das gerações anteriores. Então que vocês e eu junto, a gente possa aprender, melhorar a cada dia. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham uma ótima semana. Semana que vem a gente começa uma nova lição, ok? Boa semana, até lá!